Bom, satisfeito 80%, insatisfeito 20%. Acho que a equipe teve uma postura que a gente vem buscando para ela ter num jogo de Libertadores, um jogo forte, como imaginávamos que seria o jogo aqui. Optei por uma formação um pouco diferente para tentar termos marcação na bola aérea, na disputa da bola, que esperávamos que isso iria acontecer, mas que também tivéssemos soluções ofensivas para armar as jogadas. Acho que Depena, numa função um pouco diferente, mais à frente, pelo lado direito, deu à equipe, né, um meia a mais que trazia a bola para dentro, se juntava com o Alain, fazia inversões para Pedro e procurava Luiz. Acho que a equipe fez um bom jogo nesse aspecto, criou as oportunidades. Quando estava vencendo, teve, ao meu ver, a bola do jogo, que foi a bola de Wanderson. Acho que o alemão fez assistência e Wanderson entrou cara a cara. Mas a única preocupação que persistia até o final era a bola erguida na área, tanto que a gente colocou mais um zagueiro, os dois centrais na parada. O Mercado veio e sugeriu, eu entendi que era o que nós deveríamos fazer, porque a bola ia ser jogada na nossa área de qualquer lugar, e foi num desses lances que eles empataram. Mas em boa parte daquilo que precisávamos recuperar, de competir, de ter força para jogos assim, acho que a equipe entregou. Está ainda cometendo um pouco o pecado de perder oportunidades demais, mas esse é o caminho. Se nós continuarmos produzindo e sermos uma equipe competitiva na nossa casa, na última rodada diante do Medellín, vamos estar preparados para lutar pela nossa classificação, que é o objetivo da primeira fase. Henrique, a jogada do gol, né? Que começou com o Alan Patrick, colocou lá na esquerda para você. Quando a bola chegou para ti lá, a primeira coisa que você pensou foi: vou devolver para o Alan Patrick, e chegou a pensar em uma outra alternativa? Enfim, como é que foi o lance do gol? Esse vai é um lance muito que a gente repete bastante nos treinamentos, e acredito que nas últimas partidas a gente pôde fazer essa jogada, que é preencher a área, fazer os jogadores entrarem. E acho que foi o trabalho coletivo de todos, o movimento sem bola dos meninos também dentro da área. E o Alain é um jogador que faz muito isso, constrói a jogada, ele pisa dentro da área. E ele foi feliz em poder fazer esse gol, muito feliz de poder ter ajudado a equipe hoje. Acho que fizemos uma boa partida e temos totais condições, só depende da gente conseguir essa classificação no Beira-Rio. Mano, é inegável a melhora do Inter nesses últimos jogos, né? De postura, em preparação física. Vai chegar a parada agora da data FIFA. Como é que você pretende trabalhar visando o jogo com o Independiente Medellín, que é o que vai garantir a classificação na Libertadores, e também já o jogo contra o Vasco, que é final de semana, é a última antes da parada? São situações diferentes, mas a gente vem melhorando a cada dia. Isso é notório naquilo que os jogadores estão apresentando como crescimento. A disputa de hoje do jogo, da força que foi o jogo, mostra isso. E podermos fazer isso mais tempo é fundamental, porque o jogo exige. Então vamos continuar melhorando a cada dia, trabalhando para que as coisas, estejam para a qualidade dos jogadores voltar a fazer a diferença. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer isso dentro do Vasco, numa circunstância um pouco diferente, porque já jogamos no domingo, e depois vamos pensar sim daí na volta, porque é um dos principais objetivos da temporada, e nós temos que conquistar a nossa vaga na última rodada. E Pedro, o jogador tem ansiedade para essa parada, para dar uma descansada de 1 ou 2 dias e para dar uma retomada no fôlego? Vocês têm essa ansiedade também? Acredito que não exista uma ansiedade, todos estão focados nesses jogos importantes. A gente sabe da grande responsabilidade de classificar na Libertadores e também de pontuar, de chegarmos no grupo da frente do Brasileiro. Acho que no momento a gente está focado, primeiramente hoje, ter feito uma grande partida, e no domingo também contra o Vasco poder fazer novamente uma partida sólida, que a gente consiga a vitória, e depois, junto com a nossa comissão técnica, nossa parte fisiológica do clube, pensar nesse momento dos treinamentos, nessa semana que se abre, depois de toda essa maratona de partidas, para poder, quem sabe, organizar mentalmente. Eu acho que a parte mental é importante do jogador, exige muito esses jogos que a gente fez ultimamente. Então
também da parte física, a gente conseguir alinhar novamente, que é uma parte importante para todos os jogadores, essa parte que exige também, que é a parte física. Então, depois de domingo a gente vai pensar nisso. Mano, hoje não veio a vitória, mas é nítido o crescimento do time do Internacional. A pergunta que eu te faço é sobre este crescimento depois de uma oscilação que não era boa, o Inter vinha de resultados muito ruins. Por que essa oscilação, né? Aquela série de resultados ruins e agora um crescimento que a gente vem vendo cada jogo acontecendo? Acho que a gente já falou sobre isso e é desnecessário ficar repetindo, né? E se a equipe está apresentando a melhora é porque aquilo que pensamos como solução está correto. Isso é o mais importante, né? Às vezes a gente, para tentar corrigir, toma decisões, as decisões sempre são muito difíceis, mas às vezes o resultado não vem, porque não eram aquelas decisões que nós deveríamos tomar. Se o resultado começa a aparecer, o rendimento começa a melhorar e é nítido para o geral da equipe, é sinal de que as difíceis decisões que o clube tomou estão corretas e é daí para frente. Pedro, falando em decisões realmente, dentro do campo ali, às vezes a gente observa, né, você pega a bola, tenta tomar uma decisão, às vezes individual, às vezes tem um pouquinho de ansiedade, é natural, é normal? Eu acredito que o externo deva perceber, quem sabe, essa ansiedade, mas recordando, eu sempre fui um jogador de iniciativa pessoal, independente se o meu momento for de oscilação positiva ou negativa, eu sempre tive essa característica, eu procuro sempre me doar ao máximo. Tenho companheiros também que têm qualidade, eu acho que se torna um pouco mais fácil esse momento de retomar a confiança. Nas últimas partidas, novamente, eu pude, depois de algum tempo, ser decisivo nas partidas, e eu espero novamente, já no domingo, nas próximas partidas, continuar nesse momento positivo. Foi um ano que começou onde eu fiz alguns gols a mais do que eu tenho na média anteriormente, isso tem expectativa em todos, porém a gente sabe o quanto é exigente as partidas aqui no Brasil e também nas competições intercontinentais. Me preparei muito nesse momento de oscilação para saber que no momento que eu estava bem não estava tudo certo, e agora também em alguns jogos que eu fiz abaixo também não estava tudo errado. Manter a tranquilidade, ter experiência para poder passar por esses momentos, e eu acho que tem coisas positivas para fazer nos próximos jogos sem dúvida nenhuma. Mano, Corinthians hoje tomou 3-0 e está eliminado. O Inter é o único brasileiro invicto e podia ter saído daqui classificado com uma rodada de antecedência. E a equipe não vinha digamos assim, uma sequência boa que causava uma certa instabilidade, muita falta de confiança. A que ponto essa invencibilidade do Inter na Libertadores, essa campanha boa que o Inter vai fazer na Libertadores, podendo ter saído daqui classificado, ela influenciou nessa retomada da confiança e da melhora do desempenho? Quando as coisas não estão no ritmo que a gente quer, a gente vai procurar cientificamente coisas importantes, dados objetivos, para fazer uma análise mais profunda, né? Para não deixar a emoção, para não deixar a decepção que o resultado não vem atrapalhar uma análise mais correta que a gente tem que fazer, tá? Quando fizemos essa análise, vimos coisas boas, mesmo que os resultados não eram bons. Então fomos sedimentar um pouco mais essas coisas boas, fomos corrigir as coisas erradas, né? E trabalhar. Eu falo sempre que quando as coisas não vêm é sinal de que a gente não está fazendo tão bem. Então nós temos que ter a humildade necessária de ir buscar aquilo que não estamos fazendo bem para melhorar. E dar tranquilidade para os jogadores, que sempre são os mais castigados nesse processo, né? Porque quando muitos jogadores não estão rendendo bem, não é uma questão individual daquele que está numa má fase ou não, né? E foi isso que a gente fez como leitura. Por isso que nós entendemos que tínhamos que tomar as posições que tomamos, e acho que voltamos ao caminho de dar o alento, de servir como parâmetro para entender que é daqui para frente e cada vez melhor. Pedro, o time deixou de ganhar 4 pontos contra o Nacional, 2 lá, 2 aqui, no fim de cada segundo tempo, e por um descuido, uma falta de atenção, lá não teve aquela pressão, o cara que cruzou para a área, aqui o Danilo praticamente cabeceou sozinho. Vocês já se conversaram, tipo assim, qual é o tamanho da frustração por ter deixado escapar esses 4 pontos, poderia estar numa situação bem melhor agora na tabela? Exatamente, foram 2 cenários parecidos nas 2 partidas contra o Nacional.
Porém, se a gente for olhar um pouquinho para trás, também a gente fez algumas partidas antes, a gente fazia gol também na reta final das partidas, né? Então, às vezes é a postura do adversário também, que buscando o resultado, está jogando na sua casa, vai alçar as bolas mais para a área. São características que o adversário te impõe também, não é a má postura que tu tem dentro do campo. Então, é corrigir. Como sempre a gente fala, a gente mesmo nos momentos bons, nas fases boas, tenta corrigir. E feliz por novamente a equipe conseguir fazer uma partida sólida no caso do adversário. A gente fez por merecer hoje a vitória. Não veio, mas a gente sabe que fez uma boa partida. E como eu disse antes, está tudo ainda na nossa mão, a gente tem totais condições de classificar na nossa casa. Nuno, boa noite. Quero tocar 2 pontos contigo. Um de um jogador que tem surpreendido, que é o Romulo, que chega como uma opção para grupo, pega a lateral direita e agora, para o jogo de hoje, ganhou uma vaga do Campagnaro e tem tido atuações acima da média ou acima das expectativas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse jogador, o que ele tem te dado nesses últimos jogos, que ele joga tanto na direita quanto no meio, e queria te perguntar também da posição lateral direita. Ora joga Igor Gomes, por circunstâncias, ora Bustos, ora Romulo. Existe um dilema nessa posição. O Bustos, ano passado, foi tão elogiado, teve sequência, foi tão bem, porque hoje a lateral direita tem mudado com frequência. Olha, circunstancialmente vão acontecendo coisas que te levam, às vezes, a tomar decisões diferentes. Perdemos o Bustos por lesão, e aí tinha que encontrar uma outra solução. Dá para parar com o barulho aí, moçada? E encontramos Igor no primeiro momento, foi bem, resolveu para alguns jogos, né? Depois, quando a gente quis trabalhar com a linha de 3 um pouquinho mais, e Rômulo estava fazendo uma condição de saída mais à frente, a gente usou o Rômulo. Usamos o Bustos em Santos, porque o atacante era da mesma altura dele. Rápido, né, driblador, mas era um jogador que se enfrentava numa condição parecida. Hoje sabíamos que o jogo ia ser muito assim, né? Então tínhamos que ter estatura e força para a disputa, porque não tem outro jeito, tá? Então o Rômulo também foi escolhido em relação ao Campagnaro por causa disso, né? Porque tinha que disputar, tinha que competir, tinha que tentar ganhar essa bola, como ganhamos muito no meio campo, e ele deu essa força exatamente que a equipe precisava. Tomou um cartão cedo, a gente ficou um pouco preocupado, né? Mas ele teve maturidade para ir levando a atuação até o final, e eu coloquei Campagnaro exatamente para completar o jogo, tá? Acho que a gente está muito feliz com eles. A gente tem que encontrar soluções mesmo, hora para um jogo de um jeito, hora para o jogo de outro jeito. A equipe tem que ter essas variações para saber enfrentar as dificuldades de cada jogo. Hoje a gente sabia que o jogo ia ter muito disso que teve, nos preparamos para isso. Mano, foi um dos caras que mais aguentou porrada aqui ultimamente, né? E tu tinha uma convicção que o time ia melhorar, e a gente não conseguia ver essa melhora do time e nem acreditar que o time pudesse entregar. No sábado, no Santos, lá tu falou o que aconteceu hoje. Porque essa melhora aconteceu repentino, o Inter foi melhor fisicamente, taticamente, e por um detalhe não ganhou o jogo. A gente tem anos desse negócio, né? E leva uma desvantagem grande. Eu não posso falar 70% do que eu penso, porque não posso expor o jogador às vezes porque escolho esse, porque não vou falar, esse tem um pouquinho de deficiência aqui. Então a gente protege por respeito aos jogadores que tem, porque acha que é assim que se conduz o trabalho, principalmente em cima da hora da dificuldade, né? Porque aí ninguém serve, aí todo mundo não presta, a gente sabe que não é assim, né? O duro do futebol é que às vezes parece que você não consegue acertar um passe de 5 metros em determinadas fases, né? E depois as coisas vão se retomando e tudo isso vai voltando para o seu lugar, como está voltando agora. Tenho muita confiança neles, tenho muito respeito por eles, porque em todos os momentos eles trabalharam muito sério. E se aconteceu alguma coisa que fugiu disso, certamente não é culpa dos nossos atletas. Mano, boa noite. Você já reconheceu pra gente o erro de ter negado a questão física, e isso já é águas passadas, mas hoje, depois disso tudo, no segundo tempo, foi talvez o primeiro jogo que o Inter jogou realmente melhor do que as últimas vezes na segunda etapa. Então hoje teve rendimento. Você é um conhecedor dessa situação também física, que tem informação.
Quanto tempo você acha que o torcedor vai ter, se isso já é resquício da nova preparação, e quanto tempo você acha que o torcedor vai ter para ver um Inter mais físico, mais intenso, também na segunda etapa dos 90 minutos? Eu acho que a gente ganha um pouco a cada dia, porque a grande dificuldade de você fazer isso durante a competição, que o risco passa a ser maior. Você tem que ter um ganho com eles, cada dia um pouco, cada jogo um pouco, sem perder os jogadores por uma lesão. Porque às vezes você quer acelerar demais a carga, você quer mudar o estilo de condicionar os jogadores e você machuca eles têm lesões. E essas lesões atrapalhariam muito mais. Nós estamos com segurança, com conhecimento, pela experiência dos profissionais, exatamente avançando de degrau em degrau para diminuir esse risco e ter já esses ganhos que tivemos hoje, que foi visível sim em termos de competição. Boa noite, no fundo. É um consenso que o Inter hoje apresentou rendimento, poderia ter vencido o jogo, não fosse um descuido no final. Mas ao mesmo tempo que esse rendimento vem, é um empate que impede a classificação. Isso te deixa mais otimista a partir de tudo que foi dito da melhora do Inter em relação a ele mesmo? Ou te frustra ao mesmo tempo de, o Inter jogou, né, aquilo que você gostaria e ao mesmo tempo não saiu com o resultado e por consequência a classificação antecipada? Como é que fica esse sentimento do treinador, né, com o resultado de hoje e o rendimento também? Chegaste um pouquinho depois do nosso início e eu respondi que não é crítica, eu não estou fazendo crítica. Eu respondi a primeira pergunta dizendo que saiu 80% satisfeito e 20% insatisfeito, porque faltou esse pequeno detalhe para realmente levarmos a vitória e a classificação antecipada. Então é nessa proporção mesmo. Fechou, obrigado, mano. Boa noite a todos.